Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um instante em silêncio. Invoquemos do Espírito Santo o auxílio, pois só por meio dele podemos alcançar a compreensão clara, límpida da palavra, e compreendendo-a, alcançamos a graça de sermos por ela transformados, iluminados e conduzidos. Peçamos, invoquemos esse auxílio do Espírito Santo, rezando em nosso íntimo. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje com Jesus num lugar particularíssimo. Cesareia de Filipe, uma cidade construída aos pés de um monte Hermon, que dá para nós hoje um panorama impressionante para tocar em duas questões nevrálgicas para a fé cristã, para a fé católica. As duas perguntas das quais você não pode nunca ter dúvidas e não pode se permitir caminhar na fé e pensar em progredir na fé se você não enfrentar essas duas questões. A primeira é: quem é Deus para nós? Quem é Deus para você? E se você tem fé bíblica e cristã e responde que o seu Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus de Jesus Cristo, a pergunta pesa, a segunda pergunta pesa mais.
A segunda pergunta, que hoje vai mexer muito conosco, é: o que você tem como compreensão sobre Deus? O que você entende sobre Deus? Qual é a fonte? Qual é a base que dá fundamento para a noção que você tem de Deus? Isso pode parecer muito catequético, básico, mas isso aqui é um tema para a vida inteira. E quanto mais velho a gente fica, mais desafiador é responder para a gente mesmo, muito mais do que contar para os outros, responder essas duas perguntas. Vamos lá? Vamos entrar? Capítulo 16 de Mateus, versículos 13 a 20. Jesus, depois de uma série de atividades nos capítulos 9, 10, 11, 12 e 13, ele resolve estabelecer uma ruptura. Ele despede as multidões e passa agora uma temporada refugiado com os discípulos. Depois ele volta às atividades com as multidões, mas ele vai evitar agora se apresentar para as multidões no modo com que ele estava apresentando. A última apresentação pública dele para as multidões foi a multiplicação dos pães, lembra? Todo mundo comeu, ficou satisfeito. E eu vos recordava, citando o Evangelho de João, que Jesus despede os discípulos bruscamente e ele mesmo despede as multidões para encerrar a conversa. Mas, porque ele queria encerrar uma outra coisa, a expectativa que a multidão tinha dele. O Evangelho de João diz que, depois da multiplicação dos pães, quando Jesus percebeu que eles queriam arrebatá-lo para levá-lo para Jerusalém e declará-lo rei, numa espécie de golpe popular, para fazê-lo rei, porque agora a gente põe logo um rei lá em Jerusalém que vai dar pão e peixe para todo mundo, cesta básica para todo mundo, sossegamos e não tem mais problema nenhum para resolver. Jesus inicia uma etapa de ruptura com a multidão que quer dele aquilo que ele não se propõe. E aqui eu já te faço uma advertência: cuidado para que a sua busca religiosa não seja baseada em querer de Jesus e de Deus Pai e do Divino Espírito Santo aquilo que Deus não se propõe. Vamos lá? Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: vai igreja, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Qual é a opinião da massa sobre mim? Aquela turma que eu dispensei, que zum, zum, zum vocês estão ouvindo aí? Como é que estão os grupos do WhatsApp? Quais são os videozinhos e as mensagenzinhas de Jesus que se passa nos grupos de WhatsApp? Que opinião o povo tem sobre mim? É isso, é tão prático, é assustadoramente atual isso. Nós aprendemos, sobretudo nós mais velhos, a dizer que a voz do povo é a voz. Aqui desmente isso. A resposta dos discípulos desmente que a multidão que Jesus dispensou pode não ter a voz de Deus. Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Eles respondem: nós vimos esse evangelho há poucos dias, na festa de São Pedro e São Paulo, e se você é mais atento, vai dizer: o padre está repetindo tudo de novo. Na liturgia, repetição não é uma coisa enfadonha por pobreza de repertório do padre. Às vezes também por pobreza de repertório do padre, que não prepara bem. Mas na liturgia, a repetição, ela se dá em vista da importância e relevância do tema, do conteúdo. É a relevância do conteúdo que obriga a repetição para que a gente não se perca no horizonte da centralidade do conteúdo da fé. E muitas coisas que eu vou falar a partir de agora,
eu disse naquela pregação da festa de São Pedro e São Paulo, e vocês acolham isso como zelo pela palavra e não falta de repertório, tá bom? Vamos lá? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles dizem, alguns dizem João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Em outras palavras, eles estão dizendo para Jesus a opinião que a massa tem sobre o Senhor é bem menos do que o Senhor é. E tem muita gente até hoje que frequenta a igreja católica e ainda não tem noção do senhorio de Cristo. Tem relação com a religião, com a tradição, com os costumes, com os conceitos religiosos, com as superstições, com as devoções, mas tem relação paupérrima com Jesus. A massa que foi alimentada por Jesus por pão e peixe tem uma compreensão sobre Jesus bem pobre. Ele é bom, bonzinho, firme no que faz, mas ele no máximo está na linhagem dos profetas. A palavra do originário aramaico profeta, profere, aquele que é mensageiro de outro. Jesus não é o conteúdo, ele ainda é mensageiro de um conteúdo. Quer dizer, ele não é o Messias. Os profetas na Bíblia começaram a serem instituídos numa função de educação na fé, a partir dos grandes desvios de Israel, e não se ofenda com o que eu vou falar, a partir da instituição da monarquia. Os profetas surgem em dois períodos críticos de Israel. No período em que o povo vai desmantelando as comunidades rurais e as tribos e vão formando cidades, os profetas fazem severas críticas à vida devassa da cidade e retomam o povo para a vida simples das tribos e comunidades rurais. E o grande enfrentamento dos profetas no Antigo Testamento é com o surgimento da monarquia. Como projeto de Deus, a linhagem profética, toda ela, vai fazer críticas severas à monarquia. Por causa, vocês sabem, da estrutura de poder, de impostos, de segurança, de guerras e de confrontos, e de ambições econômicas, de corrupção. Vocês sabem melhor do que eu. Os profetas, portanto, vão começar a dizer que esta linhagem de representantes políticos não estão na linhagem do plano de Deus, e Deus vai mandar um Messias. E o povo, cada vez que surgia um líder político do reino de Israel, eles pensavam, é agora, esse é o Messias, esse resolve tudo, é agora. E os profetas vinham com as críticas. A multidão diz que Jesus não é o Messias, ele está na linhagem algum dos profetas. Jesus devolve a pergunta para os discípulos, vamos lá? Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou, bradem. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, brada igreja. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro vai contra tudo que Pedro acredita. Ele fala com a boca, ele fala com a convicção. Domingo que vem você vai ver. Domingo que vem Jesus, logo depois dessa cena, ele vai anunciar a paixão, a morte na cruz. E Pedro vai sentir-se completamente decepcionado e frustrado com Jesus. Mas fiquemos aqui. Pedro professa, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro, tu és o Messias, em latim, ou o Christos em grego, ou o ungido em hebraico. O ungido, o enviado, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro não diz, tu és o filho de Davi, mas do Deus vivo. Aqui tem uma novidade. Aqui, o título que Jesus recebe da boca de Pedro, sai da linhagem histórica da monarquia
e surge uma outra concepção. Jesus tem uma mensagem que ultrapassa as concepções. O conceito que Pedro dá sobre quem é Jesus tem implicações históricas desses títulos todos do Antigo Testamento. E Jesus é apresentado com novos conceitos, uma nova imagem que ele mesmo agora vai se apresentar. Você vai ficar muito impactada e impactado com o que vem. Vamos lá? Ainda que você já tenha escutado esse evangelho muitas vezes na sua vida. Versículo 17. Respondendo, Jesus lhe disse, brada: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Espere lá. Mas O meu Pai que está no céu. o Pai que está no céu. o meu Pai que está onde? No céu. Agora, vem as notas que eu preciso de um voto de confiança seu com o parêntese que eu vou abrir aqui. Onde é que eles estão? Como é que chama o lugar? Cesareia de Filipe. César, o imperador romano. Herodes e Pilatos e a linhagem de reis que antecederam Herodes e Pilatos fizeram uma homenagem a César Augusto, construindo um templo para ele em mármore branco puro. Sabe onde? Aos pés do Monte Hermon. Se você terminar a missa, pegar seu celular e digitar Monte Hermon e abrir no mapa, você vai se surpreender. O Monte Hermon, ele está na tríplice fronteira entre Israel, Líbano e Síria. É a encruzilhada do Ocidente com o Oriente, nas rotas terrestres, que desembocam depois naquela travessia na costa da Grécia e entra na Europa inteira, do Ocidente, e do Ocidente para o Oriente. Este lugar, ele tem uma particularidade importantíssima. O Monte Hermon, dados antiquíssimos de pesquisa histórica, mesmo para os tempos antigos do Antigo Testamento, mas sobretudo para a história recente da pesquisa bíblica. Em 1920, a École Biblique de Paris, uma grande escola de pesquisa de arqueologia bíblica, entrou num vasto campo de pesquisa arqueológica e fez um levantamento impressionante do que é essa Cesareia de Filipe. É uma pequena cidade, Cesareia de Filipe, que foi construída a pequena cidade em vista do santuário dedicado ao imperador César Augusto. De Filipe porque é uma homenagem ao filho do rei. Filipe é o filho do rei, numa reforma do templo. Este monte, ele tem cerca de 2.800 metros de altitude, é o mais alto em Israel. Você enxerga ele até de 170 quilômetros, 180 quilômetros, dependendo de onde e do clima, você enxerga esse monte de muito longe. Ele tem uma relevância muito importante, porque na maior parte do ano ele tem neve, e cai neve sobre ele naquela altitude que ele fica. Essa neve que derrete, lembra que o clima ao redor é todo deserto e semideserto. Portanto, o tempo inteiro, essa neve vai derretendo, entra nas encostas do monte, ou para dentro das rochas do monte, e forma as nascentes do Rio Jordão, que desencadeia no Mar da Galileia e que depois forma o Rio Jordão, que cai no Mar Morto. O pedaço de terra chamado de Terra Prometida, Terra de Canaã, que até pouco tempo atrás, 20 anos atrás, antes da União Europeia, essa pequena fatia de terra do Vale do Jordão era o maior fornecedor de hortifruti granjeiro da Europa inteira. Tamanha a fertilidade dessa terra. É o pedaço de terra mais fundo do mundo. Chega de 200 a beirando 500 metros abaixo do nível do mar. Esta combinação de deserto e grota
bem funda, com água doce, protege aquele território de pragas, de tudo quanto é tipo de riscos para a agricultura e para a pecuária, e tornou essa pequena fatia num colosso de terra para a produção agropastoril. Este Monte Hermon, a partir de 1920, os estudiosos foram pesquisando e descobriram mais de 30 ruínas de altares e de templos dedicados às mais variadas formas de religiões que pesam os últimos 2000 anos antes de Cristo, mas chega a dados de 7.000 anos antes de Cristo e 11.000 anos antes de Cristo. Lembra que aqui o Monte Hermon nasce o Rio Jordão, desce o Rio Jordão, ele cai no Mar Morto, e na encosta do Mar Morto, com o Rio Jordão descendo, está a cidade mais antiga do mundo, Jericó. Então, nós estamos falando de base histórica dos povos e das culturas, e eu preciso de uma nota. A religião judaica, que depois se torna o que nós chamamos de a tradição judaico-cristã, é a única religião no mundo, nenhuma outra religião no mundo, nem na África, nem na Ásia, nem nas Américas, nem na Europa, tem uma concepção de Deus como aquele que é um Deus que o povo conheceu, porque ele, Deus, entrou na história do povo. Nós somos a única forma de crença do mundo que entende e compreende Deus a partir de uma ideia de que Deus mesmo entrou em nossa história e deu-se a conhecer a nós, entrando em nossa história. Naquele Monte Hermon, falei de 2000 anos antes de Cristo até beirando 11.000 anos, tem mais de 30 templos e altares dedicados aos mais variados tipos de deuses e divindades daqueles povos todos que por ali passaram, que cruza a Ásia e Europa. Não existe nenhum sítio arqueológico do planeta com tamanha diversidade de registros, com tantas formas de crenças, tantas manifestações e concepções diferentes de Deus. O Monte Hermon, ele tem, para quem gosta de literatura, tem o livro de Enoque, que é considerado um livro apócrifo, que tem história maravilhosa sobre os 200 anjos que se rebelaram e passaram a morar em cima daquele monte, porque ficaram apaixonados e seduzidos pela beleza das moças daqueles povos que moravam ao redor daquele monte. E eles vieram em missão, mandados por Deus, e olharam as meninas bonitas e falaram: não vamos voltar para lá não, cada um pega as suas e a gente vai ficar aqui. É o monte do pacto da ruptura com Deus. É muito, muito bonito como literatura geral. Não vá ler como se fosse base de fé não, porque é literatura especulativa. Os movimentos gnósticos, como a maçonaria, gostam muito desse tipo de literatura. Mas não leia como literatura religiosa. Não tem base histórica e teológica para sustentar. Voltemos aqui. Jesus está em Cesareia de Filipe. Se você está a dos 2 quilômetros do Monte Hermon, 3 quilômetros, 20, 40 quilômetros, aqui dos altos das montanhas ou das planícies, e olha para o Monte Hermon, você enxergava no centro das nascentes dos rios, como essas colunas aqui, você enxergava no tempo de Jesus 3 sinais e registros de 3 templos importantes. Um templo dedicado a César Augusto, um segundo templo dedicado a Zeus, o Deus do Olimpo, o Deus dos deuses do Olimpo. Daqui um pouco eu volto a isso. E tinha um terceiro templo dedicado a Pan, o Deus dos povos primitivos e dos povos que ocuparam aquela região, chamados com nomes muito distintos e que os gregos chamavam de Pan, que é a divindade responsável pela, preste atenção,
pelos rebanhos, pelos pastores e pela fertilidade da terra. Vou te ajudar. É claro que interpretação, ela é sempre passível de variantes. Então, você se vire aí com as implicações do que eu vou falar. Além disso, muitos outros pequenos templos. Mas além desses 3 templos mais predominantes, ainda tem, o templo do deus Pan é uma caverna, está lá até hoje, mais ou menos do tamanho dessa metade da igreja. No fundo dela corre um fluxo de um rio, água belíssima, belíssima, no meio das rochas, no monte, região de deserto e de frio, com fartura de água, e as nascentes que dá a gramínea e aquela vegetação que nasce, é um abrigo perfeito para pastores e os rebanhos. É essa gruta que foi dedicada ao deus Pan, o deus dos rebanhos, dos pastores e da fertilidade da terra. Depois que você anda assim uns 200, 300 metros, tem algumas cavernas, ao menos 3 cavernas eu me recordo de ter visitado e acessado um pedaço delas, que essas cavernas são chamadas de a morada dos demônios. Por quê? Porque elas são profundas, você não conseguia, até hoje, 2 delas não se sabe qual é a profundidade delas. Quando os povos todos que viveram naquela região tinham grandes crises de guerra, de epidemia, de seca, de terremotos, alguns subiam os montes, o Monte Hermon, para lá no topo oferecer aos deuses dos céus e da altura sacrifícios para ir aplacar a ira. Mas tinham também as religiões que acessavam aquelas cavernas e ofereciam um mercado caríssimo de cabritos, carneiros e novilhas para o povo comprar esses animais e oferecer nas grutas e lançar os animais nas grutas, nas cavernas, caindo no precipício para aplacar a raiva dos demônios. O que vem agora é exatamente a consequência disso. Vamos lá, ao texto. Eu vou dizer uma atualização desse texto que vai te assustar. Quando Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, respondendo, versículo 17, respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Não é o Deus que está no topo dos montes, não é o Deus que está nos templos aqui, a César, a Pan e a Zeus, não é o Deus dos infernos, mas quem? O meu Pai que está onde? No céu. Aqui é a resposta definitiva da Bíblia para a concepção do Deus bíblico. Se fosse hoje, nós poderíamos fazer a seguinte síntese: o templo dedicado a César Augusto é o culto ao Deus do poder bélico, militar, guerreiro, da inteligência das invasões e das ocupações dos territórios. É o Deus da força da guerra. O templo de Zeus, grego, é o templo da sabedoria, da ciência, da filosofia, não é? Da beleza e dos conceitos que a Grécia desenvolveu. O templo para Deus Pan, nós poderíamos dizer que é o templo dedicado ao Deus da fertilidade ou da subsistência, que hoje nós poderíamos chamar, não se ofenda com o que eu vou falar, o Deus do agro. O Deus do agronegócio, o Deus da economia agropastoril. Entendeu? César, a força militar. Zeus, a filosofia, a ciência, o saber humano, a inteligência. Pan, a economia, o poder do dinheiro, das finanças, da riqueza gerada pela agricultura, entendido? Pela produção agrícola.
Quando Jesus escuta Pedro falar, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e Jesus fala, feliz és tu, Simão, porque o que você sabe sobre mim, não foi seu pai Jonas que te ensinou, nem os templos que estão nesse monte, as religiões e as concepções, mas a opinião, Pedro, que você tem sobre mim, você teve acesso, porque meu Pai que está no céu te revelou isso. Pode reagir. Pode reagir. E aqui tem um negócio que vai pegar. A pergunta é: o que você sabe sobre Jesus? Quais desses altares e templos e religiões e dessas gnoses modernas, qual clubinho ou canal de internet é a fonte que te ensina sobre Jesus? A pergunta, na verdade, é: o que você sabe sobre Deus, cadê Deus naquilo que você sabe sobre Deus? Porque tem gente que sabe muito de religião, mas não sabe nada de Deus, não tem? Muitos dos jovens, dos adolescentes das nossas famílias que romperam com a fé, romperam com o catolicismo, romperam com o mundo protestante, romperam com o mundo evangélico, é porque dizem assim: esse povo sabe muito de religião, de ambição, de tradição, de costume religioso, de devoção, mas não sabe nada de Deus. Volta para casa para conviver com a pessoa, para ver se ela tem noção de quem é Deus, no modo dela viver. Aqui, Jesus está dizendo para mim e para você uma coisa decisiva. Você pode ter muitas fontes, mas você não pode se prestar na fé para que o que você entende sobre quem é Jesus não parta de Deus Pai eterno mesmo. Porque o Pai eterno te conduz a Jesus, Jesus te acolhe, te abraça, te perdoa, te ama, te purifica e te conduz ao conhecimento de quem é o Pai. E Jesus com o Pai juntos te dão o Espírito Santo e faz de você uma pessoa feliz. Feliz és tu, Simão, porque você sabe quem é Deus e você sabe quem é você. Qual é a crise moderna dos tempos de hoje? Sexta-feira eu atendi um casal, ele com 32, ela com 38. Os dois desabafando como, escutei um, depois escutei outro, e depois escutei os dois. Impressionante, a infantilidade, a imaturidade dos dois. Eu fiquei tão impactado, porque eu conheço a família dos dois, com tudo que receberam, e receberam muito da família, mas eles têm uma confusão sobre quem ele é, quem ela é, que a crise desemboca onde? Vai ou não vai, casa ou não casa, resolve ou não resolve, e chega ao 28, 29, 30, 35, 40, e comporta como adolescente, porque não sabe quem é. E não resolve a vocação, não resolve a missão, não toma decisão, não encaminha a vida. Começa 8, 10 cursos, 8, 10 profissões, luta para conseguir um emprego, trabalha 2 meses, chuta o balde, porque não sabe quem ele é. Porque quando você sabe quem você é, a primeira coisa, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Vai cuidar do seu pai velho que foi pescador? Cuida dele, cuida da sua família, volta para casa, assume sua missão, resolve as coisas, rapaz. Nós vivemos um tempo de muita religião e pouco Deus. E quando nós não temos uma compreensão purificada sobre quem é Deus, as consequências disso é toda pessoa que é confusa sobre quem é Deus, no fundo ela é confusa sobre quem ela é. Vocês estão se recordando das pessoas que você conhece e que padece disso? Estão se lembrando? Ou você mesma, você mesmo, nos seus conflitos e crises, nas suas lutas? Simão,
Você a partir de agora, rapaz, que sabe quem você é, põe-se nas minhas mãos, que eu darei o rumo. Bora lá? Vem comigo. Se você é daqueles que tem conflitos de gerações com pai e mãe, teve pai ausente, ou pai enjoado, aborrecido, pai neurótico, desequilibrado, imaturo, infantil, hoje você vai curar tudo quanto é trem ruim que você tem na relação com seu pai, a partir dessa coragem que Jesus pode te dar se você quiser. Depois de Jesus dar-se a conhecer a Pedro, ele faz Pedro conhecer quem ele mesmo é, e traça a vocação e missão de Pedro. Vamos lá? Versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, vai, igreja, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Você pode imaginar Jesus, eu imagino, domingo que vem continua esse texto, tá? Jesus assim uns 1000 metros afastados do Monte Hermon, dessa área dos templos de César, Zeus e Pan, e das cavernas dos infernos. Jesus conversando com os discípulos olhando para os templos, e Jesus dizendo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E Jesus deve ter apontado para as portas das cavernas, dos santuários das divindades, das sombras da morte, dos demônios, e diz: e o poder do Hades nunca poderá vencê-la. Quando você tem um encontro pessoal, um face a face com Jesus, você experimenta uma força sobrenatural de saber quem é Deus na sua vida e de quem é você, que você se coloca nas mãos de Jesus como pedreiro, como construtor, e você põe-se nas mãos dele, e ele molda você, e ele constrói você, e faz de você uma casa sólida, e você passa a enfrentar uma missão como esposa, esposo, pai, mãe, a sua profissão, a sua vocação. Você tem um grau de clareza, que você atravessa este mundo, as religiões, as doutrinas, os medos, os demônios, os infernos, as seduções, o poder da força militar e violenta de César, o poder do pensamento humano dos gregos, o poder dos infernos de Pan. Você atravessa tudo, às vezes com períodos de longa solidão, mas num estado de graça, dizendo: Senhor, esse período é só meu, estou sozinho, mas vai passar. Eu não tenho dúvida de que o Senhor está aqui, e eu não tenho dúvidas de quem eu sou e para onde o Senhor me conduz. Amém? Amém. Amém. Isso é fé cristã. Quando você facilmente é manobrada, qualquer coisa, qualquer sentimento aborrecido, qualquer razão ferida, qualquer desafeto, qualquer desconforto, qualquer mal-estar, qualquer perturbação te desmantela e te desorienta. Falta para você uma coragem ousada de pôr-se nas mãos de Deus. Vem comigo no Salmo 137. Diz assim, a última estrofe lá embaixo, pegue lá. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Juntos, eu vos peço: não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. A partir de hoje, qualquer coisa que te aborrecer, que te desgastar, que te abater, que te abalar, qualquer coisa que te fragilizar, você vai parar, respirar e dizer: Senhor,
eu te peço, não deixe inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Eu sou obra da mão do Senhor. Não são esses problemas, não é esse mau caráter meu e de quem convive comigo, não é esse destempero do meu pai e da minha mãe, não é essa ausência da minha mãe e do meu pai, não é esse desequilíbrio e essa enfermidade da sociedade, da política, da economia, da religião, não é um mundo enfermo, doente, neurótico e enfesado que vai moldar-me. Eu te peço, Senhor, eu estou nesse mundo porque eu comecei a ser o que sou como obra da mão do Senhor, e diante dessa tribulação eu me devolvo para a mão do Senhor e eu digo, completa essa obra começada, que esta obra vai ficar extraordinariamente bela, mais bela que o esplendor do Hermon, que o templo dedicado a César, a Zeus ou a Pan. Amém? Amém. Reage. Reage. Você é o templo, você é o santuário. Sobe o olhar na segunda estrofe do Salmo ainda. A segunda estrofe do Salmo diz assim: eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. A partir de hoje você vai parar de ficar gemendo e reclamando que Deus não te deu o que você queria, como uma menininha, um menininho mimado, mesmo que velho e velha, mimado e aborrecido e reclamão, e sensível e emotivo demais e fragilizado demais. A partir de hoje, todas as vezes que aparecerem as maiores seduções do mundo, os maiores encantos do mundo, como as maiores dificuldades da vida, você vai se recordar de Jesus na cruz, pregado na cruz, e vai dizer: eu te agradeço o vosso amor, vossa verdade. Qual é a verdade? A verdade é, na cruz Jesus diz a verdade: Deus é amor, Deus te ama, Deus é capaz de dar a própria vida por você. Eu te agradeço, vosso amor, vossa verdade, porque fizestes para mim muito mais do que o Senhor prometeu. O Senhor superou o que Deus mesmo prometeu, o que as religiões dos templos pagãos prometeram. O Senhor superou tudo que a economia, o dinheiro, a filosofia, o saber humano ou o poder da força humana promete. O Senhor é infinitamente mais, e o Senhor já fez por mim muito mais que prometeu. Eu vou parar de reclamar, eu vou parar de ficar pedindo para Deus dar as coisas. Eu vou olhar para a cruz e dizer: o Senhor já fez por mim muito mais do que prometeu. O negócio agora é eu comigo, eu com a minha missão, eu com essa profissão, eu com esse casamento, eu com essa missão no mundo. Eu vou enfrentar, cumprir minha missão, não como um peso, mas vou assumir tudo agradecido, porque de Deus eu recebi muito mais do que Ele prometeu. Amém, igreja? Amém. Reage. Reage. Jovens, entenderam? Entenderam, jovens? Jovens, entenderam? Pare de mimimi. Amanhã, segunda-feira, estudar e enfrentar o mundo. Pare de sensibilidade demais e de crise demais. Agora é com você. Olhar para a cruz de Jesus e dizer: pronto, o que eu precisava já foi providenciado. E além de tudo que Deus fez por mim, muito mais do que Ele mesmo prometeu, eu ainda tenho minha mãe, meu pai, minha família, meu corpo, minha saúde, minha vida, minha inteligência, minhas condições de ser uma pessoa, obra da mão de Deus nesse mundo. Amém? Amém. Vamos ser mulheres e homens curados? Vai! Vamos ser mulheres e homens curados. Inclina a sua cabeça. Põe a mão no seu coração e devolva você para as mãos de Jesus, dizendo para Ele: eu sou obra das mãos do Senhor, completa em mim a obra que a mão do Senhor começou.
Eu sou obra da mão do Senhor e eu serei uma obra completada na perfeição do que o Senhor molda em mim, como pessoa, como esposa, como esposo, como pai, mãe, na minha profissão, na minha missão, nos meus estudos, no meu trabalho. Senhor, agora é comigo. Eu me entrego nas suas mãos para que o Senhor termine essa obra e ela fique esplendidamente bela. Fale com Ele, renove a sua fé. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente nesta palavra. eu creio firmemente nessa palavra. Tu és o Messias, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. o Filho do Deus vivo. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, porque eu cheguei ao conhecimento. porque eu cheguei ao conhecimento. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu me comprometo Eu me comprometo a sempre me devolver a sempre te devolver para as mãos do Senhor, para as mãos do Senhor, para que o Senhor complete para que o Senhor complete a obra começada. a obra começada. Eu creio firmemente. Eu creio firmemente. Eu sou obra da mão de Deus. Eu sou obra da mão de Deus. E Deus não me abandonará. E Deus não me abandonará. Deus completa Deus completa esta obra. esta obra. Eu creio. Eu creio. Eu me entrego. Eu me entrego. Eu confio. Eu confio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém.